Nesse vídeo eu analiso várias carteiras de seguidores. Se você quiser ter a sua carteira analisada, basta acessar a página de links que está aqui embaixo para que você possa acessar o link para ter o formulário com a carteira para você colocar a sua. E tenho antes um aviso para você, agora dia 22 de março, às 9 da manhã, um sábado, durante 4 horas, estarei com você durante um evento profundo. Não é um evento gratuito para todo mundo, é um evento só para quem quer de fato ter maior blindagem patrimonial, para quem quer ter maior rentabilidade, para investir nos ativos que mais rendem no mundo inteiro. Então, se você se interessa por isso, basta acessar o link aqui da descrição. Então, não perde a oportunidade. Se você tem qualquer dúvida, acessa, tem um botão de WhatsApp para tirar dúvidas direto comigo, certo? Então, vamos direto para o nosso conteúdo. Perguntei para ele qual era o momento de vida, ele mencionou que tem 32 anos, ele está em acumulação, é casado, não tem filhos, mas talvez tenha um filho, né? Renda mensal de R$ 10.000 e aporte de R$ 3.000 mensais. Quando eu perguntei os maiores desejos, em termos financeiros também, ele mencionou se aposentar aos 55, ou seja, daqui a 23 anos e, obviamente, viver de renda. Quero manter meu padrão de vida e ter um estilo de vida simples, né? 2 ou 3 boas viagens por ano, dar aula sem precisar de renda alta, além de ajudar pessoas, escrever livros, né? E ter uma renda de R$ 5.000 aproximadamente. Nós vamos fazer a simulação para mostrar aqui se faz sentido ou não e se ele vai conseguir, né? Quando eu perguntei os maiores receios, ele mencionou financeiramente, o maior receio é uma crise financeira muito prolongada. Na realidade, agora não tem problema nenhum. Tomara que tenha uma crise financeira prolongada para você comprar ativos com maior taxa de desconto, maior expectativa de retorno. O problema de crise é quando ela ocorre, quando você vai resgatar. Aí sim. Aí ele me deu a carteira dele, que nós vamos analisar aqui. Aí ele fez outras perguntas que eu vou responder ao final. Mas por hora vamos analisar a carteira e se ele vai conseguir ter essa renda de R$ 5.000 daqui a 23 anos, conforme ele deseja. Quando nós observamos a carteira propriamente dita, ele tem R$ 620.000, sendo 73 mil em reserva de emergência, e o resto está dividido assim. Em fundos imobiliários ele tem R$ 15.000, em ETFs globais ele tem R$ 230.000, em renda fixa brasileira ele tem 190, e aqui algumas apostas é o valor de R$ 12.000. Quando nós observamos em relação ao total, né, aqui os fundos imobiliários é 18% da carteira, ele está há 23 anos do momento do usufruto. Tá? Os fundos imobiliários brasileiros, eles são um veículo relativamente bem eficiente, né, para exposição ao mercado imobiliário brasileiro, com isenção de imposto de renda, diversificação, a pessoa não precisa perder muito tempo, mas, querendo ou não, é uma certa ingerência relativamente ativa sobre a carteira, porque nós não temos tantos fundos passivos assim. Ele trouxe basicamente os fundos passivos que nós temos no Brasil, que são 3, né? Que é o ITIP, que é um fundo que, embora de mandato ativo, né, ele busca seguir o índice da Teva, que é um índice só de fundos imobiliários de papel. Então, na prática, isso daqui é renda fixa, E nós temos depois o ITIT, que é de renda variável, que é só de fundos imobiliários de tijolos, certo? E o Kizuki mistura os dois, mas também ele busca seguir um índice, que é uma carteira teórica, né, da Suno 30, que é este índice que investe em 30 fundos imobiliários com pesos mais próximos entre si, diferente desses dois aqui que dão pesos conforme o tamanho de cada fundo imobiliário. Então, sim, é uma alocação mais passiva. Mas eu não teria 20% da carteira em fundo imobiliário nesta etapa da alocação dele, afinal ele tem o risco, né, do setor e o risco cambial que ele acaba tendo essa exposição ao mercado brasileiro, ainda faltando 23 anos para o usufruto dele, é bastante tempo, né? Aí nós temos ETFs globais com 37%, eu particularmente, se isso daqui for a carteira de aposentadoria dele, que no caso me parece ser, é uma alocação baixa, né, no caso relativamente pequena, 37% em ativos globais. Ele tem base neutra global com VT, depois ele separa aqui por geografia, né? Em mercados emergentes com DGS, Sleeve americano e a VDV fora dos Estados Unidos. É uma boa alocação por satélites, que são aqueles ETFs fora da base neutra, né? A base neutra seria ali aquele fundo maior que representa a média do mercado global como um todo, então a construção está razoável, né? Particularmente eu optaria por alguns fundos que pagam um pouco menos dividendos, né? Como o DGS aqui, que tem uma tributação um pouco maior, porque ele é um fundo americano e que investe em fundos em ações de países emergentes, então acaba sendo mais tributado. Tá? Mas querendo ou não, eu aumentaria um pouco esse percentual aqui. Renda fixa, eu não sei exatamente qual é o objetivo dele com essa renda fixa, afinal, ele já tem reserva de emergência, né? Então, assim, dos R$ 600.000 que ele tem, ter quase R$ 100.000 em fundo DI, não vejo necessidade, afinal, claramente esse objetivo aqui não é de um gasto em 1, 2, 3 anos no máximo. Não vejo necessidade dessa alocação. Ele está com um risco muito maior em renda fixa no Brasil,
quando ele investe em DI, um risco maior em relação à inflação, que ele não é necessariamente protegido. A gente sabe que o Banco Central aumenta juros para conter a inflação, mas talvez isso aí não ocorra no futuro, né? Então é um ponto a atentar. Pelo menos aqui no B5P311, que é um fundo que investe em Tesouro IPCA, ele está blindado à inflação, então isso aqui é razoável, tá? 30%, tudo bem, eu particularmente não teria principalmente uma alocação tão grande em fundo imobiliário assim, e depois 2% aqui em ativos de maior risco, eu nem vou comentar muito, basicamente cripto, né? Aqui fundo imobiliário também que caiu bastante, o GEP que paga bastante imposto, né? Não sei por que gostam tanto de pagar imposto, mas enfim, é uma alocação pequena, então tudo bem, né? Agora, a questão da simulação, de quanto que ele vai acumular, eu coloquei aqui o valor dele, a idade dele de 32 anos, eu coloquei essas premissas aqui. Coloquei uma premissa de inflação, que nós poderemos eliminar em seguida, mas uma premissa de inflação de 6% ao ano, uma rentabilidade acima da inflação de 6% ao ano. Ele vai começar aportando 3 mil por mês, né? E ele já aporta agora 620 mil reais, vive com 7 mil reais. Considerando essas premissas, o capital dele evoluiria assim como você observa nesta coluna F aqui, né? E daí lá aos seus 55, que é a idade que ele gostaria de se aposentar, conforme você observa aqui, deixa eu só trazer para cima, ele teria acumulado aproximadamente, aportando, né, estes 3 mil reais que são reajustados pela inflação, daqui a 23 anos esse aporte com essa inflação de 6% seria equivalente a 11 mil reais de aporte por mês. Ele teria acumulado 13 milhões de reais, o que daria para ele uma capacidade de geração de renda de 45 mil reais mensais. Só que quando a gente desconta pela inflação a valores de hoje, seria equivalente a ele ganhar 11 mil reais mensais. Se eu tirar a inflação aqui, vou colocar zero, tá? Na prática, portanto, a valores de hoje, seria como se ele tivesse 3 milhões e 600 mil reais ao final desse período de 23 anos, né? 3 milhões e 600 mil poderia gerar para ele aproximadamente 12 mil reais, ou seja, é o dobro do que ele pretende ter, né, de renda, que é de 5 mil reais. Portanto, sim, ele está muito bem encaminhado. Mesmo que eu reduza a rentabilidade esperada, que eu vou trabalhar com uma rentabilidade de 4%, ainda assim, ó, de maneira bem mais segura, ele podendo investir em ativos muito mais seguros, né? Nem precisa investir tanto em fatores ou até em alguns fundos imobiliários de maior risco que eventualmente ele investe, ainda assim, ele já teria aqui, pelo fato dele ter um aporte alto de 3 mil reais mensais, 8.700 de renda projetada, né? Mesmo que ele não tivesse a rentabilidade acima da inflação nenhuma, né? Obviamente que os valores seriam reajustados pela inflação, mas supondo que ele só conseguisse a inflação, ainda assim ele praticamente já teria o que ele busca, que é a renda ali de 4.800, 5 mil reais mensais. Então ele está muito bem encaminhado nesse sentido. Naturalmente, se ele conseguir uma rentabilidade acima da inflação maior, né? Aqui ele já conseguiria algo mais próximo a 16 mil reais de renda, né, mensal. Então esse ponto aqui ele é bem importante para você entender o racional. Então, respondendo a pergunta dele se essa carteira ela faz sentido, eu particularmente reduziria a alocação em fundos imobiliários, aumentaria a alocação em ações globais, mas a resposta é: o aporte que você faz já é amplamente suficiente para o seu objetivo financeiro. Então, ótimo. Mas eu saliento que muitas vezes 5 mil reais é bem insuficiente para você manter uma família, especialmente se você quiser manter uma família com filhos, tá? Então tem que atentar a isso. Aí depois ele me perguntou aqui se estivéssemos em um café: como você não se revolta vendo tanta desigualdade? O que aconteceria se todo mundo investisse apenas em ETFs e sobre filosofia, etc, né? Bom, primeira pergunta: se eu não me revolto com tanta desigualdade. Na realidade, eu busco ser uma pessoa pragmática, né? Não adianta muito se revoltar no mundo, né? Adianta fazer coisas. E, obviamente, é um problema, né? Mas não tem muito o que se possa fazer a não ser dar o seu melhor e, eventualmente, trabalhar em alguma área que diminua a desigualdade. Claramente, eu acredito que o trabalho que eu faço diminui a desigualdade, pelo menos intelectual, que é a que gera o resto das outras desigualdades, né? Aí ele pergunta: o que aconteceria se todo mundo investisse apenas por ETFs? De maneira objetiva, se todo mundo investisse por ETF, o mercado ele não mais precificaria corretamente os ativos. Só que isso não vai acontecer, isso é uma utopia, não existe essa possibilidade, né? Porque o mercado ele iria se ajustar, né? Começaria a ter anomalias de preço e os investidores ativos iriam atuar sobre o mercado. Inclusive, eu fiz um vídeo recente sobre isso, né? Tratando do fato de que, mesmo com o aumento dos fundos passivos, mesmo que o capital disponível para investimento ativo ele reduza, ainda assim, os preços são sempre formados somente por essa parte do mercado menor, que é
de investidores ativos. Então, não tem problema, o mercado continua extremamente eficiente nesse sentido, né? Aí ele pergunta, você gosta de filosofia? Se sim, qual livro você me recomendaria? Tem um livro, embora eu não tenha mais lido muito sobre filosofia, né? Eu acabei fazendo faculdade de Direito, mas acabei depois indo para o mercado, acabo não lendo muito sobre filosofia, mas tem um livro sobre filosofia do direito, que particularmente eu gosto muito, que é até sobre essa questão de desigualdade, de tributação, que é este livro aqui, ó, O Mito da Desigualdade, do Liam Murphy e do Thomas Nagel, O Mito da Desigualdade. Recomendo muito, é um livro pequeno, não é muito grande, ele tem muitas reflexões, né, filosóficas sobre a justiça ou não de vários tipos de tributação, sobre renda, sobre herança, sobre consumo, sobre vários outros pontos também, é realmente bem interessante, certo? Então, espero que eu tenha lhe ajudado de alguma maneira. Então, se você gostou desse conteúdo, você vai gostar muito mais agora do nosso evento Masterclass Renda Global, em que eu estarei com você 4 horas num sábado de manhã, muito tranquilo, tomando nosso cafezinho e conversando sobre estruturação de carteira global para você blindar o seu patrimônio e investir em dólar, em euro e em várias outras moedas. Então, não perde a oportunidade. Para obter mais informações aqui no link da descrição. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!